Olá, queridos alunos do Seminário Teológico Carisma, bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de panorama do Antigo Testamento, Teologia do Antigo Testamento. Eu quero convidar você com muita atenção para anotar tudo aquilo que você chamar a sua atenção, para que você possa ter realmente um material de anotações suas, daquilo que a gente vai estar conversando aqui nessa aula, tá bom? Nós estamos na parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Já vimos Gênesis, Êxodo, Levítico e hoje nós vamos entrar no livro de Números, tá ok? Então eu quero que você, com muita atenção, embarque comigo aí dentro desse livro importantíssimo dentro da nossa Bíblia, dentro do nosso cânon, tá ok? Vamos lá. Do que se trata, do que o livro de Números? O que o livro de Números ele fala? Então eu quero contextualizar um pouco dentro do pano de fundo desse livro. Quais são os assuntos tratados dentro do livro de Números? Vamos lá. A maior parte do livro de Números, ele vai relatar os anos da peregrinação desde o momento que Israel parte do Sinai até com uma nova geração eles chegam ao Rio Jordão, tá bom? Salvos do Egito, então já com a lei, conduzidos por Moisés e sobrenaturalmente guiados pela nuvem e pela coluna de fogo, a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, os israelitas deveriam marchar triunfantemente na perfeita vontade de Deus, tá ok? Mas em vez de triunfarem, eles deveriam triunfar nessa fé que foi depositada em Deus, eles falharam, tá bom? E aí o livro de Números vai registrar, as falhas do povo, os desvios do povo durante essa marcha, tá bom? Vamos seguir aqui, eu quero pegar para vocês o esboço do livro de Números. Vamos lá. Primeiro vamos ter a preparação para a viagem, para a viagem do Sinai, capítulo 1 ao capítulo 10. Nessa preparação, você vai verificar que aconteceu alguns eventos, assim, o censo do exército, a distribuição das posições durante a marcha. O povo não deveria assim, marchar aleatoriamente, mas eles tinham posições específicas durante esse trajeto. Uma enumeração dos levitas também tinha que ter. Tinha também, assim, eles tinham, assim, como é que eu vou dizer? Eles foram orientados, na verdade, sobre todas as leis, que as impurezas tinham que ser excluídas do acampamento. Voto do Nazireu, você vai ver ali dentro também. Alguns tesouros que eram dedicados ao tabernáculo. Os levitas também que foram separados para um trabalho específico. Nesses primeiros 10 capítulos vai haver a celebração da Páscoa também, vai falar a respeito da coluna de nuvem e também das trombetas que eram tocadas. Na segunda parte, nós vamos ver ali do Sinai até Cades Barneia, capítulo 10 ao capítulo 14, no versículo 45. Nessa primeira etapa da viagem, vai começar então a viagem dele, a marcha deles. E aí vai acontecer ali 2 eventos de queixa. Eles começam a se queixar contra Deus por conta da comida, da alimentação diferenciada. Há um momento ali que 70 anciãos vão profetizar, dentro do 10 a 14. Existe ali uma rebelião de Arão e Miriam contra Moisés e um julgamento de Deus contra os dois. Então, assim, Miriam, que tinha se tornado leprosa, ela foi curada nesse período, e há uma grande rebelião também ali em Cádiz, depois do relatório dos espias, tá bom? Vamos lá. Na terceira parte desse esboço de Números, ali de Cádiz Barneia, eles foram até as planícies de Moabe, do capítulo 15 até o capítulo 21, tá bom? Então ali tem leis de ofertas que foram descritas ali nesse período, e essas leis vão ser assim, vão instituir a pena de morte contra a blasfêmia e contra a violação também do descanso, que é o Shabat que a gente falou na aula passada. Nós vamos ver ali também Coré, o sacerdócio de Arão vai ser validado ali também dentro desse período.
Vai ter também assim, o relacionamento entre o sacerdote com os levitas, qual que é assim, a sua propriedade ali em Canaã. Nesse caso, eles não vão receber terras, então não havia mais tribos, enfim. Então, assim, aí tem a questão de dízimo, a questão de oferta, tem também a questão de purificação de água. A Miriam vai morrer também nesse período do capítulo 15, versículo capítulo 21, vão descrever ali. Tem a questão de Moisés bater na rocha, né? Então a rocha ela é ferida pela segunda vez para verter água para o povo. Edom, né, também, que é um povo que foi descendente de Esaú, eles vão proibir a passagem dos israelitas pelas terras deles. Então vai ser um problema. E ali vai descrever também a morte de Arão. Então esses foram os eventos dentro desse trecho. Na quarta parte, nós vamos ver ali também o encontro com os Moabitas e Balaão, capítulo 22 a 25. Então, assim, um líder chamado Balaque vai contratar um profeta que não é do povo de Israel, chamado Balaão, para poder ir amaldiçoar Israel. Então, assim, Israel ele vai estar ali de alguma maneira, como é que eu vou dizer, se tornando um perigo para aqueles povos que estavam ali ao redor. Então, o que está acontecendo nesse período? Você vai ver que dentro do que está sendo narrado, ao sair do Egito, né, com relação às pragas que aconteceram, os povos ao redor ouviram falar do estrago que aconteceu, do estrago que aconteceu ali no Egito por causa dos escravos que saíram dali. Então, assim, pensa bem, esse povo deslocam dali do Egito, que era uma potência, né? Então eles vão ouvir falar dessa saída do povo, né? E aí o povo começa a passar pelas terras do deserto. Então esse povo que já tinha escutado o caos que se instalou no Egito por conta daqueles escravos, as pragas e tal, então o povo começa a dificultar. Então Balaque, ele vai pensar o seguinte: eu vou contratar alguém, um profeta, um cara que adivinha as coisas, para poder amaldiçoar esse povo quando eles passarem por aqui. E a ideia é o quê? Não, eu quero que eles... eu quero atrapalhar o projeto deles, quero atrapalhar o caminho deles. Então, assim, já ouviu falar já, né, de Balaão, enfim. Tem a jumenta lá, a história, a visão, enfim. Então ela vai apanhar, né, de Balaão e vai apanhar dele, enfim. E aí Deus vai permitir que essa jumenta vai falar. Livro de Números, nessa parte, vai falar sobre isso. Essa jumenta vai falar. Então, nesse momento, Balaão vai ver que ele não pode amaldiçoar. Ele vai ter que abençoar. Então, assim, ele foi pago para amaldiçoar, mas ele vai lá e abençoa. Porque Deus usa aquela mula, aquela jumenta lá. Então, assim, se Deus abençoou, ele vai dizer assim: se Deus abençoou, eu não posso amaldiçoar, tá bom? Então, essa história, dá uma olhadinha lá na sua Bíblia e leia com muita atenção essa história com muitos detalhes que vamos passar por ela, porque é um panorama aqui, tá bom? Então, de capítulo 22 a 25, vamos ver ali o encontro com os Moabitas e Balaão. Na outra parte, do capítulo 26 a 36, preparativos para a entrada de Canaã, tá bom? Então, assim, aqui a gente vai ver planos para conquistar, vai ser estipulado também a divisão da terra de Canaã entre as tribos. Então, vocês vão entrar, vão conquistar, né, aqueles povos que estão lá dentro, vai ter que conquistar sobre aquele povo, vai dar lei também para aquele povo. A Transjordânia também já vai ser distribuída, Ruben, Gad e Manassés entre essas tribos, tá bom? Então nós vamos ver todos esses preparativos para essa entrada, tá bom? Então, quando no livro de Números vai encerrar, eles vai estar distribuindo essas terras ali de Canaã. Então agora eles vão precisar o quê? Eles vão precisar entrar. Pensa comigo. Quando Jacó sai de lá para o Egito com sua família, 430 anos antes, mais ou menos, eles eram um povo assim que, como é que eu vou dizer? Era um povo que... Então, assim, 430 anos antes, né? Jacó, eles nem imaginariam que tudo isso estaria acontecendo em todo nesse contexto que nós estamos tratando dentro de Levítico, tá bom?
Então, de Levítico não, de Números, ok? Então, assim, até separei aqui pra gente. Segundo estudos bíblicos, nós vamos ver que Moisés teve a missão de ser o grande libertador e o guia do povo em Israel em busca da terra prometida. Aí no livro de Números vai ser relatado que durante os anos de caminhada pelo deserto aconteceram vários episódios de rebeldia e desrespeito por parte do povo de Israel, como nós falamos no início, tá bom? Então a gente vai seguir aqui, eu quero fazer agora com vocês, a gente vai chegar aqui agora na parte de conceitualização, como a gente finaliza na parte 6 ali, que são os preparativos para entrar em Canaã, do capítulo 26. Isso a gente finalizando aqui o esboço, tá? Capítulo 26 até o capítulo 36. Agora a gente precisa conceitualizar o livro de Números. Antes de conceitualizar, eu coloquei aqui também. Pode-se interpretar a partir da Bíblia que todo sofrimento, provação e o tempo que os levitas passaram no deserto peregrinando tinha o objetivo de ensinar ao povo o verdadeiro sentido de ser livre. Tiveram que suportar diversas tentações e superar os próprios limites para alcançar o objetivo de construir uma sociedade mais justa, mais pacífica e mais fraterna. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho disso a partir de agora dentro dessa conceitualização do livro de Números. Vamos então para a nossa conceitualização aí do livro de Números, tá? A gente precisa lembrar que os livros do Pentateuco vai ter nomes tanto da Septuaginta, né, da tradução grega que foi escrita antes ali do exílio da Babilônia, dentro da época do exílio. Nós também temos traduções, né, alguns títulos que vêm da tradição judaica em hebraico, tá bom? Vamos lá. O título do livro em hebraico ele é bastante sugestivo, Bemidbar, né, que significa no deserto, né, que vai refletir aí o melhor caráter de livro. Então, o início do livro de Números vai começar com a palavra no deserto. Então, no hebraico, esse vai ser o nome, tá bom? Do livro. É sempre assim no hebraico. A primeira frase ali que vai iniciar esse livro. Então, essa palavra realmente vai relatar a história das peregrinações do povo de Israel no meio do deserto, desses 40 anos ali. Essas peregrinações vão se estender também desde Sinai até a chegada à margem do Rio Jordão, né, onde eles vão receber os 10 mandamentos, até a chegada lá dessa margem à esquerda do Rio Jordão. Então, assim, existe um mapa que a gente vai conseguir ver a peregrinação. Eles vão sair do Egito, tá bom? Você pode dar uma olhadinha na internet e você consegue achar esse mapa. Então, eles vão sair do Egito, eles vão descer ali no Egito, no deserto do Sinai, vão receber a lei ali em Egito. Aí eles descer e começa a subir no mapa e vai lá para cima. Ele vai passar, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, o caminho deles aqui, eles estão, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou mandar para vocês o mapa, acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem enquanto eu estou falando com vocês aqui agora. Então eu vou seguir aqui, ó, eu vou mandar para vocês todo esse percurso, acho que é mais fácil, tá bom? Eu não consigo colocar aqui na tela para vocês que eu não manjo muito de tecnologia não. Mas aí eu vou mandar para vocês todo esse percurso, saindo do Egito, aí vai ter o momento no mapa que vocês vão conseguir ver, visualizar, a parte ali dos espias, né, onde eles vão espiar a terra. Nós temos ali uns 3 trajetos dentro desse mapa para você poder entender mais ou menos esse período aí de peregrinação, tá bom? Então aí eu encaminho para o coordenador do curso para que vocês consigam dar uma olhada melhor e visualizada melhor dentro nesse percurso aí. Como a gente está falando, né, que o livro de Números vai tratar dessas peregrinações, eu coloquei, essas peregrinações se estenderam desde o Sinai até a chegada à margem esquerda do Rio Jordão. Então esse percurso todo é bom a gente visualizar, tá bom, gente? Então eu encaminho para o coordenador e vocês conseguem visualizar melhor todo esse percurso.
Vamos lá. O título do livro, né, em português, Números, vai remontar na designação artimoi, que é dado, né, a ele nas antigas traduções gregas. Então essa palavra em grego significa números, né, e foi aparentemente escolhida em referência aos censos, lá no capítulo, né, que nós vamos ter dois censos, no capítulo 1 e outro no capítulo 26, antes de Israel entrar em Canaã. Então aí foi optado por dizer que o número se vai chamar números por conta dessa contagem do povo realizada ali, registrado nesses capítulos. Aspectos teológicos do livro de Números, né? Apesar das queixas, da falta de fé e da ingratidão de Israel, Deus supria as necessidades e protegia o povo dos seus inimigos. Então você vai identificar na narrativa de Números, por exemplo, ali, a entrega do maná. O que seria esse maná, né? Você vai conseguir ver que eles estavam reclamando de fome, né? E o que vai acontecer ali? É ordenado a eles que no dia seguinte, nas primeiras queixas de fome, que no dia seguinte iria surgir alimento para eles. E na manhã seguinte, ali você vai ver registrado que por conta de uma relva que caiu no chão, umas sementes assim, com gosto de pão de mel, ou bolo de mel, algo tipo assim. Eles vão chamar isso de maná, né? Que em hebraico significa o que é isso. Então vão chamar maná. Maná significa isso. Tá? O que é isso? Então eles começaram a comer aquelas sementes, né? Que tinha esse pão do céu, que eles vão chamar. E diariamente eles vão recolher isso, tá? Eles não poderiam, a ordem era, não é para armazenar, não é para guardar. Não tinha nada, né? Não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. É o contexto que a gente tem. Mas, então eles vão recolher aquilo ali para comer no dia, tá bom? Não podia guardar para o dia seguinte. Aí no final da semana, antes do Shabat, eles deveriam recolher esse alimento por 2 dias, porque durante o Shabat eles não poderiam trabalhar e pegar essa comida, né? É o dia do descanso. Então, assim, essa semente eles deveriam guardar por 2 dias, preservar, para poder para que eles não precisassem recolher no Shabat. Existiam algumas pessoas que não confiavam, né? Que no dia seguinte vai ter realmente comida, e aí eles reservavam, né? E eles armazenavam essa comida. Só que aí essa comida que eles armazenavam estragava. Então você vê que tinha algo miraculoso, algo sobrenatural ali. Quando era guardado, né, para poder com medo, se estragava. Agora, quando eles guardavam pelo período do Shabat para não trabalhar, Deus preservava aquele alimento. Então, assim, Deus ele ia dando alimentação para o povo, mesmo quando o povo não acreditando, mesmo o povo duvidando, Deus ainda alimentava aquelas pessoas. Aí tinha água, né? Batia na rocha lá e tinha água para eles, enfim. Então você tem lá o episódio das águas de Mara, né? Águas amargas que eles não poderiam beber, né? Então há ali uma situação bem sobrenatural que a água vai se transformar em água potável para eles, né? Então vai ter momento que eles vão reclamar que está comendo só maná, né? Então assim, eles queriam carne, queriam coisas diferentes. Deus vai atender a queixa deles e vai surgir ali um bando de cordonizes ali, e eles conseguem se alimentar dessas cordonizes, da carne daqueles animais. Então, assim, nós vamos ver esses eventos específicos que, mesmo com reclamação, mesmo com murmuração, eles são sustentados diariamente por ações sobrenaturais de Deus, né? Ações divinas mesmo, para aquelas pessoas. Então, assim, além das necessidades supridas, eles tinham também proteção de Deus contra povos, assim, outros povos. Então eles saíam ilesos dessas batalhas. Coloquei aqui, Deus utilizou as experiências do deserto para disciplinar o seu povo e desenvolver neles o caráter de Deus. Deus demonstrou que nada podia frustrar os propósitos de Deus
durante esse tempo. Então essa figura teológica ali do deserto, para muitos que creem, na verdade, esse deserto, porque muitos que creem nas escrituras, no texto bíblico, o deserto ele vai ser um símbolo de maldição. Eu tenho que sair do deserto, eu tô orando para Deus me livrar desse deserto. Então a gente escuta muito isso. Mas essa expressão no deserto, né, essa ilustração a respeito do período do povo no deserto, para quem tem fé em Deus, você vai ver que no livro de Números vai tratar, nós vamos ver que não tem uma orientação que eu preciso ser livre do deserto rapidamente. Então o deserto acaba sendo para nós uma disciplina necessária. É um lugar onde Deus se revela, é um lugar onde Deus disciplina, um lugar onde Deus ensina as pessoas. Onde Deus, assim, nós vamos ver que na maioria das vezes nós precisamos dessa disciplina para a gente poder conquistar as coisas que Deus tem para cada um de nós, para conseguir receber aquilo que Deus tem para nós. Não é uma questão de triunfalismo, não. Significa que quando a gente chega na nossa jornada espiritual, nossa jornada espiritual, a gente não pode fugir das dificuldades ou dos momentos de maior necessidade. Então, assim, esses momentos são necessários para o nosso fortalecimento. Esses momentos são necessários para forjar o nosso caráter em Cristo mesmo, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Então, eu coloquei, né, que Deus demonstrou que nada podia frustrar os planos dele, né, a falta de fé, nem as murmurações, nem todas as tribulações que eles passaram. Nada poderia frustrar os planos de Deus para o povo. Então Deus vai demonstrar o seu caráter ali. Deus vai mostrar o seu caráter. Nada vai surpreender Deus. Deus não esperava isso. Não. Deus não esperava que ia acontecer. Não, nada pode frustrar os seus planos. Ele sabe de tudo. Tudo estava sob o controle dele. E algo que eu consigo ver ali, eu vejo a graça de Deus. A graça de Deus no deserto. Eu vejo a graça de Deus no Antigo Testamento o tempo todo. Vamos lá. Nós temos aqui também os aspectos tipológicos dentro do livro de Números. Serpente de metal, Números 21. Alguns vão dizer que ela era uma serpente feita de bronze, né? Isso mesmo. Então existe lá em Êxodo 21 onde várias serpentes vão atacar um acampamento por conta de murmuração. Então o povo começa a reclamar demais, e aí várias serpentes aparecem e começam a picar o povo. E aí eles começam a picar o povo e começam a pedir misericórdia para Deus. Nesse instante, Deus vai dar uma orientação para Moisés, que vai dizer assim: façam a serpente de metal. E todo aquele que olhar para a serpente de metal não vai morrer pelas picadas das serpentes no deserto. Então esse evento de Números vai ser utilizado por Jesus lá em João capítulo 3 como um tipo também, né, a respeito dele mesmo. Em João 3, 14 e 15 vai dizer assim: como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha que lindo, até dá uma arrepiada, aleluia. Então, assim, não é para ser essa serpente um objeto de culto, mas é uma fé de somente olhar para ela, porque Deus mandou fazer aquilo. Então, ok? Somente olhar para essa serpente faria com que essas pessoas não morressem dessas picadas. E Jesus vai usar isso lá no Novo Testamento. Todo aquele que tem fé em Jesus, todo aquele que olha para Jesus, ele tem fé nele, é livre da condenação eterna. Olha que lindo. Um outro evento, outro aspecto tipológico é a vara de Arão também, ali em Números. Nesse evento especificamente, a gente vai ter uma situação onde a autoridade de Arão ela vai ser questionada. Pensa comigo. O irmão de Moisés, Arão, agora é instituído sacerdote do povo. Pensa comigo. Então, assim, nem que tá puxando pra família, né? Parece um negócio meio estranho, assim. Mas botou parente, nepotismo ali puro. O povo vai começar a questionar. Por quê que tem que ser? Por que não pode ser um líder de uma outra tribo, um líder de um outro grupo, de uma outra família, né? Aí o que acontece? Moisés, sob o direcionamento de Deus, vai pedir com que um líder de cada tribo, né, um líder de cada grupo, vai vir trazer uma vara.
né, vai trazer um cajado, né, o cajado de pastor. Então cada um vai trazer, aí elas vão ser reunidas. No dia seguinte, você vai ver, vamos ver que a vara de Arão ela vai desabrochar e vai dar flores de um dia para o outro. Algo sobrenatural. E esse florescimento dessa vara estava assim, testificando que Deus queria realmente que Arão fosse o líder, o sacerdote por cima dos outros líderes. Então assim, foi uma ação em que as pessoas deveriam reconhecer que Deus tinha instituído Arão e que não era uma questão de nepotismo, né? Uma situação de que ele era o irmão de Moisés, tá bom? Então isso é muito interessante porque esse evento da vara de Arão também acaba sendo um tipo em relação a Jesus, por conta do que? Da sua ressurreição. Todos os líderes religiosos, todos os líderes de grupo acabam morrendo. Mas o fato de Jesus ter ressuscitado, nós vamos ver assim, que é exatamente a figura que esse evento da vara de Arão vai representar. A ressurreição de Jesus é a prova de que Deus o escolheu sobre o líder, sobre todos os outros. Então a vara de Arão é um tipo ali da ressurreição de Jesus para identificar e marcar a autoridade que ele tem. Tá bom? Então a gente já viu a questão tipológica dentro do livro de Números, né, onde vai testificar a autoridade de Arão, enfim. Eu quero seguir para os aspectos apologéticos do livro de Números, tá bom? Vamos lá. Dentro da questão apologética, a gente vai conseguir verificar a questão da adoração a imagens. Por que isso? Porque assim, você vai ver que isso é utilizar... vamos lá, esse argumento que é possível utilizar imagens de metal ou imagens de qualquer tipo de material dentro da liturgia, dentro do culto, a gente vai ver isso muito descrito ali em Números, né? Em relação à arca, a candelabro, algumas imagens, né? Alguns objetos. Então, eles vão utilizar esses textos como base para poder colocar imagens dentro da liturgia, dentro do culto. Então a gente precisa entender, o uso de imagens dentro dos cultos foi proibido por Deus. Mesmo que essa imagem tivesse sido esculpida por orientação de Deus. A serpente de bronze foi mencionada. Não é uma base para você adorar imagens dentro dos cultos. Porque essa serpente, ela não envolvia nenhum tipo de culto, nenhum tipo de liturgia no uso dela. Né? Então assim, e aí o povo utilizou depois essa imagem da serpente. Ela foi chamada depois de Neustã, deusa de metal. E aí por conta, aí o povo foi adorando ela tal, e ela foi destruída pelo rei Ezequias lá em 2 Reis. Você vai conseguir ver que ele foi destruído por Deus, essa imagem. Então, a partir do momento que uma imagem é utilizada para uma liturgia, para um culto, Deus vai mandar destruir aquela imagem, tá bom? Então, o fato de Deus ter orientado a construção de imagens, como a imagem da Arca da Aliança, você pode pesquisar a imagem da Arca da Aliança, né? A tampa dela, o propiciatório, a tampa dela é chamada de propiciatório, você vai ver ali alguns detalhes, que o sangue era derramado, ali o sangue de sacrifício, uma vez por ano. Esse sacrifício era derramado pelo pecado da humanidade, enfim. Então o uso da Arca da Aliança também não é base, não pode ser usado como base para adoração de imagens dentro dos nossos cultos, dentro dos cultos litúrgicos, tá bom? Então assim, o uso de imagens para o culto foi definitivamente proibido por Deus, mesmo que esta imagem em algum momento tenha sido esculpida por orientação divina. Outro ponto, Números é uma miscelânea de vários acontecimentos, aspectos históricos da peregrinação no deserto, algumas leis de caráter permanente e outras leis válidas até a chegada de Canaã, especificamente por conta de batalha, né, que eram especificadas ali dentro desse período. Também, a história e as leis são misturadas em partes aproximadamente iguais em extensão. Então, assim, as exigências das situações vividas davam origem às novas leis, mas o foco de todo o livro de Números, tanto das narrativas, tudo que ele está narrando quanto em relação à lei, são aspectos de serviço e de conduta do povo. Tá bom? Tipo assim, o livro de Números é o livro mais abrangente historicamente. Então você vai ver assim, 7 manifestações de rebeldia, 7 manifestações de murmurações,
né? Nós temos ali um marco ali divisor do livro de Cades Barneia, dos espias, ali do capítulo 13 ao capítulo 13 ao capítulo 14, sobre o relatório deles, que ali nesse momento você vai ver o coração do povo sendo revelado através das dúvidas que eles têm, tá bom? Enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui agora os outros aspectos que nós vamos trabalhar aqui dentro desse livro de Números. Nós temos alguns aspectos históricos dentro do livro de Números, aspectos arqueológicos que você vai conseguir ver também pesquisando, mas eu quero fechar aqui na nossa aplicação, que eu coloquei aqui para nós aplicarmos o livro de Números. Para o crente, o livro de Números ele tem grande significado, né? A semelhança dos israelitas, o crente saiu do Egito, e também a terra de servidão e opressão. O crente também renasceu pelo sacrifício do Cordeiro e se encaminha para o cumprimento das promessas de Deus. Então, nessa parte dos aspectos tipológicos é que mais a gente vai chamar mais a nossa atenção, né? Que a gente vai conseguir linkar com alguns textos bíblicos. Também eu vou ter aqui na parte de aplicação, também tente passar como peregrino pelo deserto deste mundo antes de entrar na terra prometida. Eu quero deixar duas referências para vocês. 1 Pedro no capítulo 2, versículo 11, e Hebreus capítulo 11, no versículo 8 ao versículo 16. Nós somos assim como peregrinos aqui, nós estamos passando aqui por este mundo até chegarmos na terra prometida. Então a gente tem essa ligação, né, como aplicar para nós. Então, para o crente, o livro de Números ele tem grande significado, né? Existe essa semelhança dos israelitas, né? O crente sai do Egito, e a terra de servidão e de opressão, ok? Também botei aqui, pode-se assim aprender muito estudando os fracassos dos israelitas, né? As leis de santidade e a bondade de Deus que são narradas, né? Que foram narradas para nós dentro do livro de Números. Então, em síntese aqui, para a gente fechar, Deus disciplinava os israelitas com o propósito de livrá-los de um espírito, na verdade, insensato, né, de rebelião e de orgulho. Era a disciplina de um pai amoroso. Como eu falei para vocês, a gente vê a graça de Deus presente ali no livro de Números. Nem a infidelidade, nem os ataques às nações hostis, nem os estratagemas de um profeta assalariado puderam impedir a realização do plano de Deus para o povo de Israel. Tá bom? Então a gente fecha aqui o livro de Números para a gente, dentro da nossa disciplina de panorama do Antigo Testamento. Tá bom? A gente vai seguir aí para a próxima aula, para a gente junto aí, como é que eu vou dizer, continuar estudando o Antigo Testamento, que ele é muito rico, né, em muitas lições para nós hoje como igreja, né, implantada aqui nesse século, nessa situação atual onde nós estamos inseridos, nesse contexto em que nós estamos inseridos. A história de Números, a história do Antigo Testamento, a história narrada em Números, a história narrada no Pentateuco, nas Escrituras Sagradas, nesse Antigo Testamento, onde muitas pessoas negligenciam, não, deixam de lado o Antigo Testamento por não conseguirem compreender muito bem. Então, vale muito a pena a gente estudar, a gente se dedicar de fato no estudo e na leitura do Antigo Testamento. Nós conseguimos tirar lições maravilhosas para a nossa vida, né, para os nossos dias atuais. Então, assim, nós vimos os aspectos teológicos, tipológicos, apologéticos, e aí fizemos essa aplicação, né, e pegamos aí a síntese de tudo ali desse livro aqui, Deus, mesmo com a nossa infidelidade. Então, eu quero que você medite nisso, meu irmão. Mesmo com a nossa infidelidade, mesmo com a nossa murmuração, mesmo com toda a nossa rebeldia, porque essa rebeldia que acompanhava o povo, ela também está presente no nosso coração. Se a gente não se posicionar diante de Deus, se a gente não realmente olhar para Cristo e entender que os propósitos dele são maiores do que o nosso,
nós não viveremos os propósitos, nós não veremos o que é para a gente viver, então a gente vai sempre se frustrar. Você vê que o povo vai reclamar do maná, eles não sabem o que é isso, esqueceu o nome maná, né? Mas ele vai reclamar daquilo, então a gente nunca está satisfeito. Então a gente vai se ver o tempo todo na história do povo de Israel. Eu me vejo muito nessa história, e você vai se ver muito dentro dessa história, porque a gente é rebelde, esse espírito, então eu coloquei aqui, ó, que Deus possa nos libertar desse espírito insensato de rebelião e de orgulho. Rebelião e orgulho é o que mais está presente dentro dos nossos corações, de homens e mulheres dentro das nossas igrejas, e a gente precisa se policiar, tá bom? E eu coloquei que nem a infidelidade, nem os ataques das nações estrangeiras puderem impedir a realização dos planos de Deus. Nada pode impedir a ação do plano de Deus, o cumprimento, a realização do plano de Deus na minha e na sua vida. Então Deus, ele é fiel, Deus é o nosso Deus, amém? Então até a próxima aula, eu espero vocês.